Muito boa noite, graça e paz em nome de Jesus, amém? Nós tivemos alguns domingos ausentes aqui do púlpito, né? Um domingo eu estava em férias, outro domingo pregando fora, domingo passado, por mais que estava aqui, a Sandy ocupou o púlpito para trazer a palavra aos nossos corações, e hoje nós voltamos para trabalhar, ministrar ao coração dos irmãos. E nós vamos trabalhar ao longo desses próximos domingos, né, esses 4 domingos do mês de agosto e o primeiro domingo de setembro. Eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre oração. E o nome da nossa temática é Em Oração. Ao longo de 5 domingos, eu quero trazer coisas simples. Minha mensagem vai ser bem objetiva, bem simples. E sinceramente, quando eu terminei a mensagem na quinta-feira à noite, sexta-feira eu dei o fechamento, mas quando eu terminei a mensagem, eu falei, puxa, está tão óbvio, mas às vezes nós precisamos lembrar daquilo que é óbvio, daquilo que pode estar na nossa cara, mas é óbvio e a gente precisa lembrar, né? Hoje, nessa sessão de abertura, nessa primeira mensagem, eu quero falar com você sobre a importância da oração. E eu quero utilizar o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. 1 Timóteo 2, verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Podemos ler juntos esse texto de 1 Timóteo 2, 1 e 2? Vamos ler juntos? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo nos traz 4 importantes orientações sobre oração. E quais são essas orientações? A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos traz aí é sobre a primazia da oração. A primazia da oração, antes de tudo. Antes de tudo. Ele começa o texto, ele começa a sua orientação, para dizer bem a verdade, a sua exortação, porque a palavra logo em seguida diz recomendo, mas no original é exorto, não? Mas ele começa dizendo antes de tudo. Quando que eu devo orar? Quando que eu devo orar? Antes de tudo. Antes de você ir ao médico. Antes de você fazer uma entrevista lá de emprego. Antes de você prestar um vestibular. Antes de você entrar num cursinho ou entrar num curso. Antes de você começar um negócio. Antes de você fechar um financiamento. Antes de você começar um relacionamento. Antes de você sair de casa. Antes de você comer. Antes de você dormir, antes de você trabalhar, antes de você sair de viagem, antes de tudo. Antes de tudo. Pode parecer óbvio, mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós oramos depois. Nós não oramos antes. O nosso costume, a nossa forma de agir é orar exatamente na contramão aqui daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Na maioria das vezes, nós oramos depois. Nós vamos ao médico, aí o diagnóstico não é legal, aí é que a gente vai orar. Nós começamos um relacionamento, aí começam as brigas, as discussões, aí é que nós vamos orar. Nós estamos num casamento, e aí a coisa complica no casamento, é aí que nós vamos orar. Nós estamos numa viagem, e de repente alguma coisa acontece no meio da viagem, o carro estraga, um pneu fura, um acidente acontece, aí é que a gente vai orar.
Nós oramos depois, não oramos antes de comer, oramos depois, quando a gente está com a barriga cheia, passando mal, fala, eu comi demais, eu exagerei, Senhor, que dor, Senhor, e aí você ora, aí você lembra do Senhor, antes de sentar e comer, você não lembrou dele, mas depois você lembrou dele. Eu não orei antes de começar, de fazer um financiamento, de fazer essa compra, de fazer essa conta, mas depois, quando o negócio aperta, quando o boleto chega, quando o dinheiro falta, aí eu oro. Senhor, o Senhor podia me ajudar, eu preciso pagar, Mas nós não oramos antes, oramos depois. Esse é o nosso costume, né? Oramos depois de tudo, correndo atrás do prejuízo. Mas a exortação do apóstolo Paulo aqui é simples. Orem antes de tudo. Antes de tudo, orem. Além da primazia do tempo, Paulo está nos falando da primazia da importância. Por que eu preciso orar em primeiro lugar? Porque orar é a coisa mais importante. Buscar a presença de Deus, buscar aquilo que Deus quer, a orientação de Deus é a coisa mais importante. A oração não pode ser um apêndice, a oração precisa ser a parte mais importante, a parte vital. Ela não deve ser um amuleto da nossa vida, mas a oração deve ser a essência da nossa vida. Então, antes de tudo, ore. Uma segunda orientação que o apóstolo Paulo nos traz é sobre a variedade de oração. E aí no verso 1 mesmo ele diz, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por mais que não seja aqui a sua intenção analisar os tipos de oração, Paulo nos fala de 4 formas, de 4 aspectos que a oração possui. E quais seriam esses aspectos, essas formas? Primeiro nós temos súplicas. Suplicar é pedir. Suplicar é apresentar a minha necessidade a Deus. Suplicar é dizer para Deus o quanto eu preciso dele. Eu sou completamente dependente dele. Suplicar é demonstrar a minha insuficiência e é reconhecer que ele é tudo o que eu preciso para viver. Suplicar é gritar por socorro, é clamar por ajuda. Suplicar é rogar, é implorar, é chorar, é gemer. Particularmente quando eu ouço essa palavra, eu leio essa palavra súplica, me vem algumas imagens na minha cabeça. Primeiro, a imagem que normalmente me vem é de alguém pendurado num precipício, agarrado numa pedra, numa rocha, ou agarrado num galho. E ela olha para cima e tem alguém em cima do precipício olhando. Então essa pessoa que está agarrada, o que ela faz ali? Porque para baixo, se ela cair dali, ela não sobrevive, ela morre. Ela está numa altura, para ela é incalculável. Ela sabe que se despencar dali, ela vai morrer. Então, diante desse cenário, dessa situação, ela olha para aquela pessoa que está lá em cima e ela grita, ela clama, ela pede por ajuda, ela chora, ela geme. Isso é suplicar. Ou seja, não eu não estou no mesmo nível que você, eu estou abaixo e eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que você venha em meu favor. Isso é suplicar. E o apóstolo Paulo está dizendo, suplique. Antes de tudo, é hora de você suplicar, é hora de você, eu não estou em condição, é hora de suplicar, eu não consigo, é hora de suplicar. Eu não sei, se Deus não agir, eu não sei o que vai acontecer, então é hora de suplicar. É hora de gemer, é hora de chorar, é hora de esbravejar, é hora de gritar, essa é a hora. Então, suplique, é isso que Paulo está dizendo aqui. Suplicar é insistir, até eu conseguir, é clamar pelo meu pedido, é urgente, isso é suplicar. Uma outra imagem que normalmente vem à minha mente é de uma pessoa que está num hospital e de repente a notícia que o médico dá, o diagnóstico que chega é o pior possível. Eu já vivi situações assim, não comigo, mas com membros, com outras pessoas. Eu já vivi situações de pessoas, de acompanhar gente que foi acidentada, houve um acidente, eu estou no hospital com a família, e ali eu já vejo o médico chegando, olha, a situação é muito grave, estamos tentando fazer de tudo, mas a situação é muito grave.
e de repente volta o médico dizendo, olha, a situação é grave, é gravíssima, olha, 1% talvez de chance dela sobreviver, né? Você já sabe que a situação ali, e aí você vê a família desesperada, quase que grudando no jaleco do médico, dizendo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Isso é suplicar, ou seja, diante do diagnóstico, diante da situação, aquela pessoa tem talvez condições de resolver, de ajudar, de abençoar, de fazer algo. Então a pessoa que está aqui desesperada, ela suplica, ela chora, talvez ela se ajoelhe, ela tenta fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela está precisando. E se aquela pessoa não intervir, não fizer algo, ela não sabe o que pode acontecer. Então, isso é súplica, isso é suplicar. Mas segundo, nós temos a palavra orações. E o que é orar? A palavra oração aqui significa ir na direção de Deus. Orar é me aproximar. Orar é conversar. Orar é bater papo com Deus. Orar é abrir o coração. Orar é rasgar tudo aquilo que eu sou. Orar é reconhecer quem Deus é exaltá-lo acima de todas as coisas, é reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua majestade, reconhecer o seu poderio, mas ao mesmo tempo reconhecer quem eu sou, a minha limitação, a minha incapacidade, a minha falta de condição de resolver aquela situação, a minha falta de poder e de domínio sobre tudo. É reconhecer quem Ele é, mas é reconhecer quem eu sou. Aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, é reconhecer que Ele é Pai, cuidadoso, amoroso, mas é reconhecer que eu sou filho e que preciso dos cuidados deste Pai. É reconhecer que Ele é pastor, mas é reconhecer que eu sou ovelha e que sem Ele, se Ele não fizer, eu estou completamente perdido. Então, orar é exatamente isso, ir na direção de Deus, é me aproximar, é intimidade, é relacionamento com Deus, é conversa, é bate-papo. Terceiro, nós temos as intercessões. Interceder é deixar de orar por mim e é orar pela outra pessoa. Interceder é suplicar, mas em favor de alguém, em favor de alguma coisa, de alguma situação. E a palavra aqui grega, no original, ela traz uma ideia de entrar na presença de uma pessoa que tem completamente autoridade. Ela tem autoridade, ela é muito importante, e eu chego então com o meu pedido. Eu chego apresentando a minha necessidade a essa pessoa, para que ela possa resolver, e ela tem total condições de resolver. Basta um telefonema, basta uma caneta, basta a chamar alguém e falar, olha, resolve isso para mim, e resolve-se. É essa autoridade, ou seja, interceder é entrar na presença de Deus, sabendo que Ele tem autoridade. Eu vou dizer para Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor haja na vida dessa pessoa, essa pessoa está passando por isso, eu gostaria muito que o Senhor fizesse algo, eu intercedo pela pessoa, eu coloco diante de Deus, e eu sei que Ele tem autoridade para resolver isso, Ele tem poder para resolver isso, basta uma palavra dEle e resolve. Uma palavra dEle e tudo se soluciona, tudo se resolve. Nenhum pedido é impossível para o nosso Deus, nenhum pedido é grande demais que Ele não possa resolver. Isso é interceder. E por fim nós temos ações de graças. Dar graças é reconhecer que Deus não apenas é, mas Ele faz. Dar graças é reconhecer tudo aquilo que Deus nos faz. Ou seja, eu não posso me aproximar de Deus apenas para pedir, apenas para clamar, apenas para gritar por socorro, apenas pedindo bênçãos de Deus sobre a minha vida ou sobre a vida de outra pessoa. Eu preciso também agradecê-lo por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Ou seja, em meu tempo de oração, eu preciso orar, ter o meu tempo para orar, ter intimidade com Deus, o meu tempo de pedir socorro pela minha vida, de pedir socorro pela vida de outra pessoa, mas eu preciso também ter um espaço na minha oração para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. A terceira orientação que o apóstolo Paulo nos traz é a respeito do alcance da oração. Ou seja, por quem eu devo orar? Quais pessoas devem ser alvo da minha oração? E aí ele diz no verso 2, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem
autoridade. Primeiro, eu tenho que orar por todos os homens. Isso significa que nenhuma pessoa deve ficar de fora da minha esfera de oração. Eu tenho que orar por todos. Por todos. Eu oro por aqueles que são salvos, mas eu oro por aqueles que não são salvos. Eu oro por aqueles que são amigos, são irmãos, mas eu preciso orar também por aqueles que são inimigos e que me perseguem. Eu preciso orar. Não apenas por aqueles que são próximos, mas por aqueles também que são distantes. Não por aqueles que aplaudem, mas por aqueles também que vaiam. Não por aqueles que sorriem, mas por aqueles que também nos ferem e nos fazem chorar. Eu preciso orar por todos. A expressão todos os homens significa todos, sem distinção de raça, de nacionalidade, de posição, de cultura, de nada. Eu devo orar por todos. Orar pelos meus pais, orar pelo meu cônjuge, orar pelos meus filhos, orar pelos meus netos, orar pelos meus avós, orar pelos meus irmãos, orar pelos meus tios, orar pelos meus primos, pelos meus parentes, mas eu preciso orar pelos meus vizinhos, orar pelos meus colegas de trabalho, orar pelos meus colegas de classe, de turma, de sala, orar pelos meus professores, orar pelos meus alunos, orar pelo meu patrão, orar pelos meus funcionários, orar por todas as pessoas têm que ser alvo da minha oração. Eu devo orar por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que estão saindo do hospital. Eu preciso orar por todas as pessoas. Então, para quem eu devo orar? Por quem eu devo orar? Por todo mundo. Ore por todas as pessoas, por todas. E aí ele traz de forma específica 2 outros setores que eu preciso orar. Ele diz aí, devemos orar pelos reis. Pelos reis. Vamos fazer um parênteses aqui? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, 2 Timóteo, ele está escrevendo esse texto na época de Nero, o imperador. Quem foi Nero? O imperador enlouquecido, um imperador que queria destruir os cristãos, um imperador que foi capaz de atear fogo na capital do Império Roma e acusar os cristãos, porque os bairros que não foram atingidos foram os bairros que os cristãos moravam. Então, logo, se os cristãos moram neste bairro e o fogo não alcançou esse bairro, é porque os cristãos atearam o fogo dos outros. Este homem foi capaz de tacar fogo na sua cidade para acusar os cristãos, para ter o pretexto de prender os cristãos, de perseguir ainda mais e de matar os cristãos. E aí nós temos o apóstolo Paulo que escreve a Timóteo, dizendo para Timóteo orientar a sua comunidade, orientar a sua igreja, dizendo: ore por todas as pessoas, ore pelo Nero, ore pelo rei, ore pelo imperador, ore por ele. Difícil? Eu imagino que seja difícil. É difícil, mas é a nossa função. Trazendo para o nosso contexto, nós devemos orar por aqueles que estão exercendo o poder executivo sobre as nossas vidas. Quer seja o presidente, quer seja o governador, quer seja a prefeita da nossa cidade, estão no executivo, têm poder sobre as nossas vidas, foram eleitos, se não por nós, mas pela maioria de nós, estão exercendo poder e nós devem ser alvo da nossa oração. Ah, pastor, mas eu não gosto. Eu entendo você. Também não gosto. Não votei, nunca votarei. Está lá, não é pelo meu voto, mas precisa ser alvo da minha oração. Pastor, eu não suporto sequer ouvir a voz dele. Também não suporto. Também não aguento. Ver a fuça. Não suporto ouvir a voz. Me dá nojo, mas está lá. E eu preciso orar. Quer eu goste, quer ou não. Quer eu concorde, quer ou não. Quer ele esteja fazendo um bom serviço ou não. E na minha visão, não está. Mas eu preciso orar.
E talvez a gente, como cristão, está perdendo a oportunidade de fazer aquilo que nós devemos fazer, que é orar por ele. Que é orar. E não estou falando apenas do presidente. A gente tem que olhar também para o nosso governador, que também não tem feito um bom serviço, da minha ótica. Orar pela prefeita da nossa cidade, que também não tem feito um bom serviço. Nossa cidade está abandonada, infelizmente, perceptível, né? É perceptível. O nosso estado também não avança, isso é perceptível, né? Então, nós precisamos orar. Estão lá, foram votados, foram eleitos, tem alguns ainda têm mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem tempo. Nós temos que orar por essas pessoas, estão lá. E enquanto estão lá, devem ser alvo da nossa oração, por mais que nós não concordemos. Eu não estou dizendo que você não pode se manifestar, eu não estou dizendo que você não pode falar, eu não estou dizendo que você não pode apontar o que está acontecendo. Não, isso é sua função, é minha função. Eu tenho que apontar, eu tenho que escrever, eu tenho que falar. Aquilo que está errado tem que ser colocado como errado, tem que ser mostrado como errado. Não tem problema com relação a isso, mas deve ser alvo da nossa oração. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais fundo. Ele diz, devemos orar por todos os que exercem autoridade. Opa, aí o leque é maior. Aí eu preciso orar por todos aqueles que estão na parte legislativa. Eu preciso orar pelos vereadores, eu preciso orar pelos deputados, eu preciso orar pelos senadores. Eu preciso orar por aqueles que compõem o poder judiciário. Opa, eu preciso orar pelo Xandão. Difícil, hein, orar por aquele homem? Complicado. Orar pelo quê? Para Deus matar ele? Não sei. Não é isso não. Não vai orar por isso não. Né? Mas nosso Brasil, queridos, tem passado um momento complicado. O nosso judiciário tem passado um momento complicado. Não é questão política, não. As coisas saíram. Qualquer pessoa com mínimo de direito sabe que as coisas saíram completamente do eixo. O que está acontecendo, o que está sendo feito, como está sendo feito, a forma como está sendo feito, está completamente errado. E não é questão política. É uma questão de ordem. Está completamente. Não dá. Eu não consigo. Eu olho para tudo aquilo e a gente está amarrado. Ué, e aí o que a gente pode fazer? Me desculpa, a única coisa que a gente pode fazer é orar. Não tem como, não tem mais nada. Você pode ir para a avenida, você pode agitar bandeira, você pode gritar, você pode adesivar o seu carro, você pode fazer o que você quiser. Mas me desculpe a sinceridade, se você não dobrar os joelhos e orar, não adianta. Seu grito não vai valer nada, sua panfletagem não vai valer nada, a adesivagem não vai valer nada, a bandeirada não vai fazer nada, a buzinada não vai valer nada. Enquanto a gente não aprender que tem que dobrar os joelhos e orar, as coisas não vão solucionar. Talvez Deus está permitindo que as coisas se arrochem cada vez mais para ver se o povo se levanta para orar. Porque se o meu povo, que se humilhar e orar e me buscar, então talvez a gente está precisando humilhar mais, chorar mais, buscar mais, porque ainda as coisas estão boas demais. Então talvez tenha que arrochar um pouco mais. Então está na hora de orar. Então existem os ministros, existem aí os desembargadores, os procuradores, os promotores, os juízes, são pessoas que compõem o judiciário. Existem aqueles que estão na base do executivo, que também são ministros, que são secretários, são chefes de gabinete, estão trabalhando. Essas pessoas precisam ser alvos da nossa oração. Precisamos orar por elas, para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus seja com essas pessoas, para que Deus traga temor aos corações, para que Deus traga clareza, discernimento àquilo que eles têm que fazer. Mas nós precisamos orar. Eu não estou dizendo para você viver apaixonado por essas pessoas, mas nós precisamos amar essas pessoas. E nós precisamos orar por essas pessoas. Quando eu falo amar, por isso que eu estou falando, não é sentimento, é decisão. Eu não quero o mal dela, eu quero o bem dela. Eu quero o bem. Se você por acaso tem orado pensando no mal da pessoa, nossa, podia acontecer um acidente, um avião podia cair, essa pessoa podia morrer, coisa desse sentido. Isso não é atitude nossa como cristão orar. A sua oração deveria ser: Senhor, quebra esse coração. Faz essa pessoa quebrar a cara de tal maneira que ela te encontre, que ela encontre com o Senhor. Essa é a sua oração. Eu entendo você poder orar nessa direção, que ela tenha um encontro real contigo, que ela se renda aos seus pés, que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Se só o Senhor pode mudar, então que o Senhor mude essa pessoa, transforme essa pessoa. É assim que nós temos que orar.
Não para que aconteça uma tragédia, aconteça uma desgraça, aconteça a morte dessa pessoa, não é esse o objetivo. Mas orar, isso é amar. Orar para que essa pessoa vá bem, orar para que ela se dê bem, orar para que as coisas aconteçam bem, orar para que haja paz. Essa é a finalidade. Então, ore por aqueles que exercem autoridade sobre você, independentemente da esfera, ore por essas pessoas. E por fim, o apóstolo Paulo nos apresenta um motivo pelo qual devemos orar. No final do verso 2 ele diz, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Com que propósito eu tenho que orar? Qual o objetivo final da minha oração? Nós devemos orar para ter uma vida tranquila e pacífica. O que isso significa? Vida tranquila, que é uma referência externa. Ou seja, uma vida sem inquietudes externas, sem problemas externos. Já uma vida pacífica é uma referência interna. A vida pacífica é uma vida livre de perturbações aqui da alma, que trazem sofrimento à nossa alma. Ou seja, se você deseja viver de forma tranquila neste mundo, ore. Se você gostaria de ligar o noticiário e as notícias serem melhores, ore. Se você gostaria de abrir o jornal para ler, ou o aplicativo para ler, ou a internet para ler e ter boas notícias, ore. Se você quer prosperar, ore. Ore. Eu estou abrindo uma empresa, eu estou começando um negócio, eu preciso, estou passando um sufoco na minha área, ore. É hora de orar, ore. Se você quer viver em paz, quer viver de forma sossegada, ore. Está vivendo uma tribulação atualmente e precisa de paz e de tranquilidade, ore. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é a finalidade da nossa oração? Por que eu oro pelos reis? Por que eu oro pelas autoridades? Por que eu oro por todas as pessoas? Para que eu tenha paz, para que eu vá bem, para que tudo vá bem, para que eu prospere, para que eu seja abençoado, para que a minha cidade seja abençoada. Eu preciso orar pela prefeita para que a minha cidade seja abençoada, orar pelo meu governador para que o nosso estado seja abençoado, orar pelo presidente para que o nosso país seja abençoado e assim por diante. Eu preciso orar pelo meu irmão, preciso orar pelo meu vizinho para que eu tenha paz. Deixe de orar pelo seu vizinho para você ver o que acontece. Estou vivendo um inferno lá no meu bairro, pelo amor de Deus, meu vizinho já orou por ele? Não, nunca orei. Então está aí, por que você está vivendo isso? Ora por ele, coloca ele diante de Deus, apresenta a vida dele diante de Deus. Ore pelas pessoas. Eu estou no ministério na igreja, estou vivendo a maior dificuldade, já orou para essa pessoa? Ore por ela. Aí você vai viver, como você vai viver em paz, como você vai ter paz, como as coisas vão funcionar. Ore, está na hora de dobrar os joelhos e orar por essas pessoas. Concluindo a mensagem de hoje, são 4 perguntas bem simples e 4 respostas bem objetivas. Quando que eu devo orar, pastor? Antes de tudo. Quando que eu devo orar? Antes de tudo. Antes de qualquer coisa, ore. Como deve ser a minha oração? Ore cheio de súplica, ore com intimidade, ore intercedendo, orando por outras pessoas. Ore e nunca se esqueça de agradecer tudo aquilo que Deus tem feito por você. Por quem eu devo orar? Por todo mundo. Ore por todas as pessoas, inclusive por aquelas que exercem autoridade sobre a sua vida. E por que eu devo orar? Para viver de forma pacífica, para viver de forma tranquila. Simples, óbvio, mas que precisamos lembrar constantemente. Que você tenha vida de oração. A motivação dessas mensagens é para que você ore mais, para que você busque mais. Infelizmente, o presbiteriano é reconhecido como pessoal que não ora, ou que não gosta de orar. Frio na sua oração. Muita razão, não? Esse é o presbiteriano. Então, deixe de ser um pouquinho presbiteriano. Né? Ore mais. Busque mais a presença de Deus. Antes de tudo, ore. Ore tendo intimidade. Ore intercedendo. Ore suplicando. Ore agradecendo. Ore por todas as pessoas. Ore. Tenha uma lista de oração. Apresente essas pessoas diante do Senhor. Ore pelas pessoas para que você vá bem.
para que você viva em paz. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, uma mensagem simples, uma palavra simples, um texto óbvio, mas nós precisamos ser lembrados. Eu quero te agradecer pela orientação tão precisa do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. No seu pastoreio, no seu pastorado, na condução da igreja, Paulo orienta Timóteo exatamente a fazer aquilo que é simples, a orientar os membros da sua comunidade a buscar a presença do Senhor. Quando? Antes de tudo. Não devemos orar depois, correndo atrás do prejuízo, não. Devemos orar antes de qualquer coisa, antes de fazer e de tomar qualquer atitude, antes de tudo, nós devemos orar. Orar, ó Deus, com intimidade, orar, ó Deus, com súplica, orar, ó Deus, clamando por outras pessoas, orar, ó Deus, agradecendo a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Orar, ó Deus, pelas pessoas que nos cercam, por todas as pessoas do nosso convívio, e por todas aquelas pessoas que não fazem parte do nosso convívio, mas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Orar, ó Deus, por aqueles que são próximos, mas por aqueles que são distantes, por aqueles que são amigos, mas também por aqueles que são inimigos. Orar, nós precisamos orar. Obrigado por essa palavra que nos ensina a orar, para que a gente possa ter uma vida tranquila, para que a gente possa ter uma vida pacífica. Orar. Ensina-nos a orar. Que essa mensagem, as mensagens que virão nos próximos domingos, possam nos ensinar nessa direção, Deus, a buscarmos mais o Senhor, a termos uma vida de intimidade contigo, de busca, de intercessão, de clamor. Entender que se nós não orarmos, nós não avançamos. Se nós não dobrarmos os joelhos, nós não vamos conseguir permanecer em pé. Se nós não ficarmos na Tua presença, nós não vamos conseguir avançar e prosperar. Nós precisamos de Ti. E o Senhor tem a solução, a resposta para todas as coisas das nossas vidas. E na vida daqueles que nos cercam. Na vida do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então leve-nos a orar. Leve-nos a orar. Seja com as nossas vidas. Queremos orar a Deus por cada vida que aqui está, por aqueles que estão assistindo a transmissão, por aqueles que participaram no culto da manhã. Oramos por todo o Teu povo, pelo Teu rebanho, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos. Oramos para que a nossa igreja seja uma igreja que busque mais o Senhor, que ore mais ao Senhor, que seja mais na Tua presença. Então fique, ó Deus, com cada um de nós, fica com a nossa comunidade. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.